Vereador Sirquis, você sabe quanto custaria a demolição do elevado da perimetral, que é uma das principais obras dessa revitalização, e quando aconteceria? Bem, primeiro quando, que é fundamental. Essa obra não está prevista para essa primeira etapa, que vai ser custeada com recurso da Prefeitura, e que é de cerca de 400 milhões, um pouco menos que isso, e aí, de fato, é um investimento direto e orçamentário da Prefeitura nessas obras. A ideia de remoção do elevado é uma ideia para uma segunda etapa, quando a operação urbana consorciada estivesse já gerando recursos, e a ideia seria fazer isso com esses recursos, entendendo que a eventual retirada do viaduto valorizaria muito a área e seria um fator de mobilização de recursos para esse tipo de investimento. Agora, é uma obra extremamente complexa, porque não é só demolir o viaduto, demolir o viaduto é o de menos, teria que se fazer um túnel com uma via expressa que passaria basicamente por baixo de uma boa parte da área portuária. Um mergulhão, né? Um mergulho, não, um túnel mesmo, porque a ideia deles é fazer debaixo do nível do mar, até pelas características do solo ali. Você fazer uma coisa a uma profundidade baixa, teria uma série de problemas. Você teria que fazer na rocha mesmo, e para ter acesso na rocha, teria que descer fundo. E isso é uma obra para, por baixo, R$1 bilhão de reais. E por muitos anos Quer também, dizer, né? Demora, um negócio desse foi feito em Boston, demorou 25 anos para fazer. Muitos anos. Por isso que eu, dentro do Plano Porto do Rio, que fiz na época, que está sendo em grande parte aproveitado no Porto Maravilha, havia um projeto específico, foi feito inclusive um concurso público, ganho por um arquiteto muito talentoso, de tratamento paisagístico e ambiental do elevado da perimetral, que pode ser feito por módulo. Você pode pegar só, por exemplo, a parte entre a Praça Mauá e a Barão de Tefé, e dar realmente uma qualificada visual muito bacana naquilo. Seria uma opção a Seria 20 demolição? milhões só. Então, isso é uma coisa que eu acho que poderia ser feita agora e com recursos da Prefeitura e deixar a questão da demolição do elevado para mais adiante. Ô, Sirquis, primeiro teria que se fazer o mergulhão. Claro. Porque eu presidente da comissão de Não transporte... ia deixar primeiro derrubar a perimetral, Não, né? claro, Não, não. evidente. E resolver a questão do trânsito, porque você sabe, e eu acho que é a preocupação de todos, quando se fala, vamos tirar o viaduto da perimetral, é que você, numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, você já está engarrafado. Naquela ali, região ali naquela não região precisa nem ser sexta-feira, né? Todo dia. Mas é muito complicado. Então, teria que acertar todo o trânsito para depois se fazer A última coisa seria demolir, né? Então, eu acredito que é uma obra muito complexa, como você falou, para muitos anos. Eu acho que dentro desse projeto a gente poderia estudar uma outra solução. Do que a gente tem visto, essa, E na aplicar verdade, esse é a dinheiro, grande né? preocupação, né, das E pessoas. outras coisas. Como vai ficar o trânsito ali. Aliás, eu acho que essa é uma pergunta de um telespectador nosso, não é, Luciana? Exatamente, ele está preocupado com o impacto, né? Que impacto a demolição do elevado da perimetral vai causar no trânsito da cidade? Já há um estudo ou dimensionamento sobre isso? A pergunta é de um motorista profissional que só se identificou como Sérgio. Eu estudei essa questão quando era secretário de urbanismo. A ideia de retirar o viaduto da perimetral, de fato, é atraente, me atraía muito. Mas eu cheguei à conclusão que isso era uma coisa tão cara e ia demorar tanto tempo que era melhor deixar para uma segunda etapa. E que na primeira etapa nós devíamos fazer o tratamento visual do viaduto. Um tratamento com luzes, com tintas, com uma série de materiais, que ele pode, de fato, deixar de ser aquele trambolho que é. E com 20 milhões você faz o tratamento da Praça Mauá até a Barão de Tefé. E você pode demolir aquela rampa, que serve para muito pouco. Então, com isso, você, para uma primeira etapa, você solucionou o problema. Agora, como muito bem a vereadora Lilian colocou, se fôssemos de fato, ou quando fôssemos de fato, demolir o viaduto da perimetral, a primeira coisa a fazer seria, primeiro, um túnel começando ali nas proximidades da Praça 15 e indo fundo na rocha e emergindo na Barão de Tefé.
Na Barão de Tefé você teria a Avenida do Binário, mas a Avenida do Binário não substitui a perimetral, porque a Avenida do Binário é uma avenida urbana, com semáforos, com sinais a cada quarteirão. Ela é uma avenida estruturante do tecido urbano da área portuária. Então, o ideal seria, no momento da implantação dela, fazer uma pista subterrânea de alta velocidade e fazer a Avenida do Binário por cima. Então, nós teríamos uma via expressa por baixo da Avenida do Binário e a Avenida do Binário com uma avenida com os carros parando nos sinais, etc. e tal. Mas parece que existe um outro estudo que seria fazer direto debaixo da Rodrigues Alves. Eu acho um pouco complicado porque toda aquela área é uma área de aterro. Aquilo no final do século XIX não existia. Aquilo foi aterrado. Então, você fazer esse tipo de obra em área de aterro é complicado. Você tem que fazer isso muito mais baixo, você tem que descer na rocha. Agora, descer na rocha é muito mais caro. Por isso que eu digo, hoje, não há possibilidade financeira de se fazer essa obra e existe também um problema, que é óbvio, né? Nenhum prefeito gosta de começar a fazer uma obra que não vai se concluir no mandato dele, porque ele fica com o ônus, que são todos os estorvos que uma obra provoca, e não tem o bônus de poder inaugurar. Como eu acho que essa obra seguramente é uma obra para mais de 4 anos, eu estou querendo ver quem é o prefeito que vai fazer isso. Não, e é caro para o turismo. E o Porto do Rio de Janeiro não pode ficar do jeito que está. A gente vai aqui do lado, Buenos Aires, e você vê Porto Madeiro não é dessa forma. Você vai a Sydney, não é assim. Você vai a várias cidades do mundo, regiões portuárias, onde você tem um porto bonito, que é um local não só de chegada, de embarque e desembarque, mas é também um local com diversos atrativos turísticos, com a cultura local, com a gastronomia que possa ser desfrutada, né, pelos turistas. Então, é fundamental receber bem os turistas da nossa cidade. Eu não tenho dúvida de que revitalizar o Porto é o primeiro passo para isso. Essas revitalizações aconteceram em várias cidades do mundo, como até lembrou, que Londres fez bem-sucedida, Barcelona, Porto Madeiro, em Buenos Aires. Teve alguma dessas cidades que inspirou o modelo brasileiro? Olha, eu diria que eu estudei isso muito desde 92. A primeira vez que eu tomei contato com essa problemática foi no governo do prefeito Marcelo Alencar. Ele foi convidado para um seminário sobre portos em Veneza e não queria ir, perguntou se eu queria representá-lo nesse seminário. Eu fui pela primeira vez, em 1992, tomei contato com toda essa realidade que eu desconhecia. Eu entendi o porquê, entendi o processo que levou a estagnação dos portos. Foi quando mudou a tecnologia portuária, quando se passou da utilização do cais em linha para o container, e o container precisa de um terreno completamente diferente, tem que ter profundidade e área para depósito de container. Então, os portos tradicionais entraram em obsolescência. E durante 10, 15 anos, ficaram completamente decadentes, largados. Aí começou o trabalho de revitalização. Existem certos projetos que foram bem-sucedidos e outros que tiveram muitos problemas. Eu, pessoalmente, tenho uma grande simpatia pelo projeto do Kop van Zuid em Roterdã, porque foi um projeto participativo, a população de Roterdã participou, é um projeto conduzido pela Prefeitura de Roterdã, é um projeto de usos múltiplos, que tem a parte de residência, que tem a parte de escritórios, que tem a parte de equipamentos culturais, e foi feito gradualmente, numa escala humana, com muita preocupação em relação às condições de vida dos próprios moradores, com a preocupação de que aquilo agregasse para as pessoas no local. E você tem outros projetos que foram diferentes disso, de Londres, por exemplo, que hoje, muitos anos depois, pode ser considerado bem-sucedido, mas é um projeto que teve muitos problemas. Primeiro foi um projeto de cima para baixo. Foi na época da Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher acabou com a Prefeitura de Londres e durante muito tempo a Prefeitura de Londres não existiu, ela voltou a existir de uns 15 anos para cá, e houve subsídios pesadíssimos do governo federal da Inglaterra e, na verdade, o conceito deles basicamente era uma área só para grandes prédios de escritórios. E durante muito tempo esses prédios de escritórios ficaram micados. Demorou uns 15 anos para ter mercado para eles. Então,